Então vamos lá, pessoal. Seguindo a correção de prova da correção da prova de legislação previdenciária do INSS, então aqui estamos na segunda aula, tá? Então se você não assistiu a aula anterior ou está se deparando com esse vídeo agora pela primeira vez, saiba que já houve a correção de 10 questões e a gente está avançando na prova. Lembro você que a gente está no caderno Alga, que a parte de legislação previdenciária começa no artigo 51. Então, na aula anterior, a gente viu a correção do 51 ao 60 e hoje a gente continua aí da questão 61, tá? Correção da prova, pessoal, serve para aqueles que já estudaram como uma ótima revisão da matéria. E para aqueles que ainda não pegaram a matéria toda, para já ir se habituando ali com alguns termos e conhecendo alguns institutos ali da parte de legislação previdenciária, tá? Se está gostando, não esquece de deixar o like. Então, vamos seguindo aqui na correção. Ó. Questão 61. Síndica do condomínio predial em que resida e que receba como prolabore a quantia equivalente a um salário mínimo, será considerada segurada obrigatória do regime geral na qualidade de empregada. Pessoal, questão 61 está errada. Entendam o seguinte, pessoal. Você não pode perder questão de síndico de condomínio. Questão de síndico de condomínio corriqueiramente aparece em prova. O síndico de condomínio, ele nunca será empregado. Coloque isso aí na cabeça. O síndico de condomínio, ele nunca será empregado. Ou ele é contribuinte individual, ou ele vai ser facultativo, mas empregado ele não vai ser. Então, como funcionam as duas situações? Se o síndico de condomínio recebe um prolabore pela atividade de síndico de condomínio, ou deixa de pagar o valor do condomínio em função do cargo que ele está exercendo, nesses dois casos ele vai ser contribuinte individual. Então, se ele recebe um prolabore ou deixa de pagar a taxa de condomínio, ele vai ser contribuinte individual. E se ele quiser, ele pode estar contribuindo como facultativo. Tá? Agora, empregado, ele não vai ser de jeito nenhum. Então, ele pode contribuir como facultativo, querendo, ou ele vai ser enquadrado como contribuinte individual, por estar recebendo prolabore ou por não estar pagando a taxa de condomínio. Mas empregado não vai ser não. Muita atenção com isso. Então, o item 61 está errado, tá? Síndico de condomínio não será empregado. Seguindo, questão 62, o pescador que exerce essa atividade como principal meio de vida é considerado segurado especial, mesmo que tenha empregados permanentes. Então, ele está falando aqui do pescador que exerce atividade, o pescador artesanal, né? É o que direciona a questão, mas ele fala que ele tem empregados permanentes. Então, isso exclui ou não exclui ele da categoria de segurado especial? Isso é uma característica ou não do segurado especial? Vamos dar uma olhada? Como segurado especial, o segurado especial é o quê? A pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural, próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de... Então, o auxílio ele tem que ser eventual, não pode ser aquele auxílio permanente. Então, o grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador, de que trata a linha G do inciso 5 do caput, a razão de, no máximo, 120 pessoas por dia ao ano cível, em períodos corridos ou intercalados, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Olha só, pessoal, uma característica marcante do segurado especial é não possuir empregados permanentes, ter apenas auxílio eventual. Por isso, o item está errado. É exatamente o finalzinho do item, mesmo que tenha empregados permanentes. Ele só pode ter, sofrer apoio aí de auxílio eventual. Então, é vedado a essa contratação de empregados permanentes. Havendo isso, ele, claro, vai ser excluído da categoria de segurado especial. Seguindo, 63. Situação hipotética e uma assertiva, né, aquelas questõezinhas padrão CESP. Maria, com 22 anos de idade, recebe bolsas de estudo para se dedicar em tempo integral a trabalho de pesquisa. Então, ela é uma bolsista. Não possuindo qualquer vinculação a regime de previdência. Então, ela não é uma
ela não se enquadra como segurado obrigatório. Ela é uma bolsista. Nessa situação, Maria poderá afiliar-se facultativamente ao regime geral? Então, não sendo um segurado obrigatório, se ela quiser, ela pode se enquadrar como facultativo ao regime geral? Vamos dar uma olhadinha, ó. É segurado facultativo o maior de 16 anos de idade que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição, na forma do artigo 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da previdência social. Aí ele vem, ó. Pode filiar-se facultativamente, entre outros. Então, olha só, no caput ali a gente já viu que desde que ele não seja segurado obrigatório. E isso a questão deixa claro. Aí no parágrafo ele ensina, pode ser facultativo. Inciso 8. O bolsista que se dedica em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência. Isso também fica claro na questão. Por isso, o item está certo. O bolsista não atrelado a um regime próprio, se ele quiser, ele pode sim se filiar como facultativo ao regime geral e gozar da previdência previdenciária, né? Então, o item aí está correto, sem nenhum problema. Questão 64. O recebimento de dinheiro decorrente de programa assistencial oficial do governo federal descaracteriza a condição de segurado especial. Isso aqui é uma questão também que a SESP gosta bastante, pessoal. Então, a lei lá previdenciária, o sistema, ele traz algumas situações que vai excluir a pessoa da condição de segurado especial. Então, lá tem o rol. Isso aqui exclui, isso aqui não exclui. Então, se acontecer determinadas situações, mesmo diante daquela situação, a pessoa permanece como segurado especial. Acontecendo outras, ela é excluída desse rol. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, não descaracteriza a condição de segurado especial. Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial do governo. Então, se eu tenho algum componente que recebe dinheiro de algum programa assistencial, eu não vou ser descaracterizado como segurado especial. Então, isso não vai tirar essa pessoa da condição de segurado especial, tá? Então, bem tranquilo. Então, o item está errado, porque o item afirmou que descaracterizaria e a gente acabou de ver que não, tá? Que ser beneficiário de algum programa assistencial não é suficiente para me descaracterizar aí da condição de segurado especial, que teoricamente é uma condição um pouco mais vantajosa em relação à parte de custeio, tá, pessoal? 65. A filiação do segurado obrigatório ao regime geral decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada. Ou seja, trabalhou recebendo remuneração, já vai estar automaticamente filiado ao sistema? Aqui a gente está diante do princípio da automaticidade, pessoal. Então, é o início da atividade laboral remunerada que vai fazer surgir a filiação ao sistema, pessoal. Então, o final aí, ela nos remete exatamente a esse princípio, por isso o item está correto. Então, o início da atividade laboral remunerada, por si só, faz nascer a filiação ao regime geral, tá? Eleva você à categoria de segurado obrigatório, tá? Muito importante isso aqui, muito bom. Seguindo, desde que presentes os demais pressupostos da filiação, admite-se a inscrição pós-morte do segurado especial. Só o segurado especial, se você pegar a lei para ler ou começar a estudar a matéria, você vai ver que ele é cheio de especificidade, cheio de detalhes. E uma delas está aqui. Então, é possível esse segurado se filiar até mesmo depois da morte, ser inscrito no sistema? Filiar não, mas ser inscrito após a sua morte? Sim ou não? Vamos dar uma olhada, ó. Presentes os pressupostos da filiação, estará no parágrafo 5º do artigo 18 do decreto 3.048, presentes os pressupostos da filiação, admite-se a inscrição pós-morte do segurado especial. O segurado especial, ele tem um tratamento todo diferenciado em razão das suas especificidades. Tá? Lembrando que, via de regra, ele é o quê? Aquele trabalhador do campo que trabalha em regime de economia familiar para o quê? Para a sobrevivência sua e de sua família, né? Trabalha para a sua subsistência, tá? Por isso, o item está correto, o item está certo. Próxima questão, ó.
A filiação ao regime geral, na qualidade de segurado facultativo, pode retroagir, permitindo-se o recolhimento das contribuições relativas a contribuições anteriores à data da inscrição. Então, o facultativo, ele admite-se recolhimentos em atraso, antes mesmo dele estar inscrito no sistema. E aí, pessoal? Vamos dar uma olhadinha. Ó. A filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato volitivo, gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição, ressalvado o parágrafo 3º do artigo 28. Pessoal, o facultativo, ele não pode recolher nada antes da inscrição. E depois da inscrição, poderia haver recolhimento em atraso? Sim. Depois da inscrição, pode haver recolhimento em atraso em até 6 meses, tá? Que é o período lá da manutenção da qualidade de segurado, o período de graça. Então, obedecendo o período de graça, até 6 meses para trás, após a inscrição, ele pode recolher. Mas antes da inscrição, ele não vai poder recolher. Por isso, o item está errado, porque o item aborda aí competências anteriores à data da inscrição. E antes da data da inscrição, o facultativo não vai poder recolher, tá? É um tratamento diferenciado em relação aos segurados obrigatórios. Questão 68. Os dados constantes dos cadastros informatizados da Previdência Social, como o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o nosso CNIS, valem como prova de filiação à Previdência, do tempo de contribuição e dos salários de contribuição, desde que acompanhado de outras provas documentais. Pessoal, eu já trouxe um textozinho aí para vocês, né, do artigo 19. Vamos dar uma lida lá no decreto. Ó. Os dados constantes do CNIS, relativos a vínculos, remunerações e contribuições, valem como prova de filiação à Previdência, tempo de contribuição e salário de contribuição. Pessoal, essa prova, ela tem uma presunção relativa de veracidade. Então, até que se prove o contrário, está tudo certo. Quem tem que provar que houve alguma coisa, alguma irregularidade, é o INSS, e não o segurado. Por isso, essa parte aqui, ó, desde que acompanhadas de outras provas documentais, isso está errado. Não é necessário o segurado levar outras provas documentais se está tudo ali bem documentado, se não tem nada que prove algum tipo de ilegalidade. Tá? Por isso, o item está errado. Então, o que está errado aí é exatamente a parte final que fala que tem que estar acompanhado de outras provas documentais. Se está tudo ali no CNIS, nós temos uma presunção relativa de legalidade do documento. A gente está falando aí de um documento público, né, pessoal? 69. Um indivíduo que, não sendo detentor de cargo efetivo, for nomeado para um cargo em comissão, agora a gente está falando daquele que é comissionado, pessoal, não prestou concurso e foi lá trabalhar na administração pública. For nomeado para um cargo em comissão no âmbito da União, não será assegurado obrigatório do regime geral. Então, olha só, ele não é concursado, ele não é estatutário, ele não prestou concurso e ele é nomeado lá como comissionado, que é aquele de livre nomeação e exoneração. Todo mundo conhece alguém aí nessa situação, que não prestou concurso, mas foi colocado ali na administração pública por alguém. Esse pessoal, ele é ou não segurado obrigatório, pessoal? Esse é o X da questão. Os comissionados. Pessoal, os comissionados, eles são segurados empregados. Então, está lá no artigo 11, artigo 11.1, a linha G, né? Da Lei 8.213, ele é empregado, então ele é, sim, segurado obrigatório. Lembrando que esse é o cara que não tem o vínculo estatutário, tá? Ele não é um servidor, não é aquele que prestou concurso. Por isso aí o item está errado. Ele vai sim ser segurado obrigatório, ele vai ser equiparado aí no regime geral como empregado. Última questão, pessoal, para a gente fechar a aula de hoje, ó. Então, naquele modelinho CESP, situação hipotética assertiva. Então, vamos lá. Ó. João exerce atividade econômica com finalidade lucrativa na sua própria residência. Então, João tem na sua residência desenvolvendo uma atividade empresarial. Recentemente, ele contratou Maria para fazer a limpeza de sua residência, de forma habitual e remunerada, inclusive atender clientes. Pessoal, aqui é aquela típica questão que a gente vê. Ela é segurada empregada ou ela é doméstica?
Então, aquela questão, empregada ou doméstica. Naturalmente, a assertiva deve vir em cima disso. Assertiva, nessa situação, João será considerado empregador doméstico com relação aos serviços prestados por Maria. Ele é ou não empregador doméstico. Observem o seguinte, pessoal. Se Maria é contratada apenas para fazer limpeza na sua residência, ele seria empregador doméstico de Maria. Tá? Mas quando ela passa a atender clientes, a fazer parte da sua atividade econômica, da sua atividade empresarial, ele se torna empregador, não mais empregador doméstico. Tá? Porque ela passa a ser inserida numa atividade empresarial desenvolvida por ele, numa atividade econômica, não só nas atividades ali do dia a dia. Tá? Ele passa a oferir lucro em cima dessa atividade que ela participa com ele, essa atividade econômica. Por isso, já até marquei os tópicos aí para vocês, ó, do que nos interessa aqui. Sempre que a gente falar de empregador doméstico, tiver essa dúvida, a gente tem que linkar ali as diferenciações de um para o outro para não se confundir. Ó. Então, ó, ele tem uma atividade econômica com finalidade lucrativa. Qualquer um que for inserido nessa atividade ali vai ser empregado, não vai poder continuar sendo doméstico. Aí ele fala que ela faz limpeza em sua residência, de forma habitual e remunerada. Até aí tudo bem, mas inclusive atender clientes. Aí, atender o cliente, ela deixa de ser empregada doméstica e se torna empregada, e ele vai deixar naturalmente de ser empregador doméstico e vai se tornar empregador, né, pessoal? Por isso o item está errado. Com isso a gente finaliza esse segundo grupo de questões da última prova do INSS de legislação previdenciária. Na próxima aula a gente bate aí mais 10 questões. Até daqui a pouquinho.